Fala amigão síndico, fala minha amiga síndica, tudo bem com você? Tudo bem pra você que mora em condomínio? Vem pra cá, começando mais um Inteligência Condominial, aqui na minha, na sua, nossa rede SDPTV, isso mesmo, somos TV agora também, YouTube, todos os streams, que a nossa meta é levar conhecimento para você que é gestor condominial. Então o papo é muito bacana, lembrando, cara, que nossa meta aqui é que você aí tenha mais noites tranquilas de sono através de duas coisas para a vida, cara. Pega essa visão. Primeira, adquirir conhecimento. E a segunda, criar vergonha na sua, na minha, na nossa cara e começar a praticar aquilo que a gente vem aprendendo, tá bom, pessoal? Já convido você lá no Inteligência Condominial no YouTube, no Instagram, seguir a gente, deixar seu comentário. Fique à vontade, seja bem-vindo, que esse condomínio aqui é feito pra você. E hoje o papo muito bacana, vamos ter nosso quadro Julgados e Comentados, treta, vamos ter o Plantão Tira Dúvida e hoje também vamos estar com o nosso amigo Amorim, auditor condominial, dando todas as dicas para você aí que é síndico, ter uma gestão financeira mais tranquila. Isso é importantíssimo para os condomínios, né? Então vamos que vamos. Tudo bom, doutor? Doutor Cláudio, tá bonitão. Tudo bem, doutor? Como é que tá? E aí, Thiago, tudo bem? Obrigado pelo elogio, você também tá muito bonito. Muito obrigado por esse convite, aqui novamente, viu? Esse homem é educado demais. Tá? Ó, todo mundo de terno e gravata e eu aqui, ó. Fazer o quê, né? Não sou advogado, né? E não sou nem auditor fiscal. E aí, meu amigo Amorim, tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo. Fico feliz em poder participar também. É uma experiência nova para mim. Espero poder colaborar o máximo possível com a sua reunião. Rapaz, eu que estou feliz, porque hoje eu estou aprendendo muita coisa, tanto com o Dr. Cláudio, como também com o senhor aqui. E eu acho que os condomínios deveriam valorizar mais a questão da auditoria fiscal, né? Uma coisa, doutor, que é até importante começar por aí, né? Eu já mudando aqui na hora, né? Quando vem a intuição. Porque o condomínio só faz auditoria quando dá merda. Não é verdade? Deveria fazer auditoria preventiva, né? E aí eu queria perguntar para o senhor, o que é a auditoria preventiva? A auditoria preventiva, até pela própria expressão, né? É buscar antever problemas que você até desconhece, né? Geralmente o oposto seria a auditoria quando acontecem esses problemas maiores, dá muita decepção, né? Por que a gente não viu isso antes? E geralmente esse volume de problemas ele é muito complicado. Você tem uma ideia? Eu auditei agora, até falei do Dr. Cláudio antes de vir para cá, ontem nós investimos 3 horas com uma comissão de auditoria de um condomínio que nunca foi auditado. E nossa auditoria deu 74 páginas. Ave Maria. Cada página era expressamente um sofrimento. Dizendo assim, por que é que a gente não fez um trabalho preventivo? Por que a gente não teve uma assessoria que nos aconselhasse em tempo sobre esses assuntos, que alguns são remediáveis e outros não? E aí que é a questão, né, doutor? Os outros não, né? Custam dinheiro, né? Muito dinheiro. E é angustiante porque você fala assim, um exemplo, né? Você faz uma auditoria foi 2020, 2021 e parte de 2022. Você imagina você falar assim, vem cá, lá em 2020 tem um gasto que a gente não identificou uma correlação entre nota fiscal que é emitida, que é o padrão de emitir, mas a realidade daquele gasto a gente não consegue comprovar agora. Porque, vamos supor, foi um trabalho de reparo de energia, parte hidráulica. Não tem como você agora abrir a parede para conferir, para certificar que aqueles gastos foram efetuados, se aquela mão de obra foi aplicada, se aqueles materiais foram efetivamente aplicados. Ou seja, é uma angústia dizer o seguinte, se você não fez em tempo ou não acompanhou em tempo, você tem prejuízos depois de justificar a adequacidade daquilo à época. E assim, né? É interessante isso, porque o que eu percebo hoje? De ir tantas assembleias, conversar com o síndico, pessoal que mora em condomínio, né? Tem muita gente me procura. O síndico roubou. Eu falei, calma aí. Uma coisa é deixar de pagar, outra coisa é roubar. Porque o que acontece que eu percebo do mercado? Que o síndico às vezes não fecha a conta financeira e não deixa de pagar. Então não é roubar, é diferente, né? Então às vezes também falta o síndico informar isso. Eu até falo às vezes o pessoal que faz isso comigo, gente, fotografa, contra fatos não há argumento. Porque no dia que for questionado isso, tá aqui a foto. Foi gasto material, tá aqui, foi aplicado. E eu acho que nós síndicos também, acho que devíamos ter um olhar mais criterioso para divulgar essas informações. Eu acho que fica muito no campo que eu acho que foi feito e você não divulga, isso é ruim para você mesmo, né? O maior problema hoje que eu vejo, hoje audito minha carreira profissional, eu já tenho 36 anos que eu atuo em auditoria e perícia. Em condomínio eu comecei em 1997, então tem 26 anos que eu audito condomínios. E, infelizmente, o maior problema que eu vejo da gestão condominial é
as deficiências da publicidade. Porque, assim, eu já... Óbvio, né? Os condomínios que a gente sempre tem o privilégio de auditar, os síndicos, eles têm boa-fé. Grande parte tem boa-fé. Verdade. Só que a desorganização e, assim, o desconhecimento de querer incrementar mais essa parte faz com que esse estereótipo, essa marca de que síndico não pode ter um carro do ano, não pode dar porque está roubando, ele acaba colaborando com isso. Porque se você dá publicidade e você tem uma estrutura que dá essa publicidade, ela é tempestiva, essa publicidade você pode fazer a cada 2 anos. Não. Se ela é tempestiva e ela tem qualidade, tem muitos condomínios que tem. O café com síndico, né? E outros assim nesse nível, você vai diluir nessa atenção por dia da AGO. Se você tem 12 encontros, que seriam em tese 12 meses, né? 12 encontros com a comunidade e apresentando não só a parte financeira, que ela é mais cansativa, mas relacionando essa parte financeira com os gastos, com as atividades, quando chega na AGO, internalizou-se o que foi feito. O problema é que você não faz durante, ou faz muito, muito esporadicamente essas reuniões, e chega no final você quer despejar em cima de uma assembleia, e aí é uma crítica que eu faço para os gestores, que é o seguinte, eu vejo como 2 aspectos: perigosa e irresponsável a atitude de colocar os apelidados balancetes, os relatórios financeiros, sobre a mesa e dizer assim, está tudo aí. Quem quiser ver, está tudo aí. Primeiro que eu sou um auditor, que tem eu como auditor, e vivo disso, é impossível você fazer uma análise em poucas horas, em minutos, e ter uma visão panorâmica sobre a gestão. Então, você colocar aqueles balancetes, que não são balancetes, tá? Eu vou explicar o que é balancete. Aqueles relatórios financeiros sobre a mesa, é perigoso por quê? Porque se eu pegar aleatoriamente, abrir uma página daquela e falar bem assim, que documento é esse? O que é isso aqui? Ué, mas tem uma cópia de documento? Ué, gastou isso aqui em 4 parcelas? Por que fez isso? Você vai levantar um monte de questionamentos que eles não vão ser explicados, vai causar um grande tumulto, e eu vejo que além de perigoso, é irresponsável, porque não tem como você opinar sobre aquilo. Aliás, a prestação de contas, ela não nunca foi, e nem será, o resumo dela só na parte financeira. Tem muito mais elementos, tem muito mais assuntos, tem muito mais demonstrativos e informações que cooperam, que vão dar um contexto, um arcabouço do que é a prestação de contas. Ela não é só financeira. Aliás, financeira é um dado. O dado financeiro combinado com outro dado, que seria uma atividade, uma obra, um outro gasto, um investimento, os 2 combinados com outros elementos geram informação, que aí seria a prestação de contas vista no contexto geral. Eu falo muito, não sei se posso falar mais. Não, fica à vontade. Eu amo minha profissão. Isso então, conhecimento, assim, tô só captando aqui as ideias para colocar em prática. E é importante você estar falando isso, porque eu inclusive estava mandando um abraço ao pessoal da Start. Start é uma empresa de inspeção predial, e conversando com eles sobre isso, né, exatamente sobre isso. O síndico tem que se relacionar com os condôminos, até para poder se informar, ouvir feedbacks. Por exemplo, no meu caso, minhas gestões eu faço isso mensalmente. Todo mês eu faço um balancete resumido, né, e levo para os moradores antes e depois, como é que está acontecendo, porque eu acho que fica mais tranquila a gestão. O que eu percebo se faz só depois. Eles querem fazer auditoria para pegar provas para botar, às vezes, os síndicos na justiça. É o que eu percebo muito. Eu acho que tem que ter o olhar que você falou, preventivo. E muitas vezes, eu vou te falar 90% das vezes, gente, o síndico nem sabe. Eu entrei num período de condomínio, meu aconteceu com isso, né? Tinha um grupo de investidores, me chamaram, Thiago, administra pra gente lá, tudo ok. Fizemos todo o trânsito normal, né? Eles tinham boas partes do condomínio. E aí eu peguei e fui fazer uma análise, né? E aí eu falei, tem isso tá errado. O que foi percebido? Não foi que foi má fé da pessoa. Por exemplo, ela não entendia de fluxo de caixa. Então ela fez uma compra de 6, 7 mil para pagar no mês. O condomínio não tem dinheiro para isso. Então ela podia ter distribuído essa compra em mais vezes, né? Então, assim, às vezes falta essa questão mesmo, né? Nem a má fé, é igual eu falo, falta o conhecimento para o síndico. Né? E a gente tem que investir mais na auditoria preventiva. Você falou impostos, enquadramento, porque muitas vezes o síndico, até as administradoras falam muito nisso, porque não orientam o síndico em nada.
É o que eu percebo hoje. Só faz o balanceio, ponto final. Não fala de imposto, não fala de regras, não fala como é que tem que ser feito, de que forma tem que ser feito. No caso, você ia fazendo, né? Lógico que nós sim somos responsáveis por isso, né? Mas eu também acredito que o síndico tem que buscar mais conhecimento. E os condôminos, tá? Você que está assistindo que mora em condomínio, você que mora em condomínio, tem que valorizar mais, meu irmão, a auditoria. Você pode fazer auditoria. Quando você pega o seu balancete, ela está falando o que foi pago, o que não foi pago, e questiona, é um direito seu. Lógico, educação. E o síndico tem o dever de te responder também. Não, doutor, o que você pensou sobre o doutor Cláudio Viana, meu jovem? Tiago, acredito que a palavra preventiva tem que ser plantada, seja na administração inteira, né? Que começa pelo síndico, vem pelos conselhos e os próprios condôminos. Seja a questão preventiva na parte da engenharia, que é muito importante, preventiva na parte financeira, e a questão entra na auditoria preventiva, e também a preventiva da questão do jurídico. O condomínio que age preventivamente, ele está gerando economia para o condomínio, segurança, né? Segurança para os moradores e bem-estar em morar em um local que você sabe onde está colocando os pés, né? A gente vê, geralmente, no meu caso, eu até conversando com o Amorim anteriormente, geralmente a gente é contratado quando a situação já explodiu, quando o erro já foi cometido, e aquele erro já foi diluído em vários meses e anos, e você tem que tentar resgatar aquilo. E com o decorrer do tempo, os fatos e as provas não foram devidamente registrados, e isso acaba até prejudicando o direito dos condôminos de postular uma possível ação, e até mesmo de também fazer uma auditoria, porque às vezes acredito que as pessoas têm até assim, vai aparecer o auditor vai descobrir tudo porque vão surgir os documentos. Mas se o condomínio não tem uma cultura de documentar tudo, registrar, fotografar, filmar, tudo que é feito no condomínio, dificulta, né, de responsabilizar eventualmente uma gestão. É o que você tem que provar, né? E é isso aí, corta pra mim, estamos aqui no nosso Inteligência Condominial, Revolução dos Condomínios. Meu jovem, vem pra cá que o papo é muito bacana. Quero mandar um salve aí pros nossos apoiadores, pessoal. Segue na rede social, Combate Extintores. Temos a N-Serve Rastreador de Veículos. Você tá sem grana aí, não consegue fazer o seguro do seu condomínio, não tem problema. O seguro do seu carro, né? Não tem problema. Coloca um rastreador, cara. N-Serve Rastreador de Veículos também. Segue nas redes sociais também aí. Tem o pessoal da N Artes Personalizadas, acho que eu tinha esquecido, né? N Artes Personalizadas, você quer fazer sua caneca, quer fazer seu brinde, fica à vontade também, que aqui o pessoal é muito bacana aí. Segue nas redes sociais aí. Depois lá no Instagram, no Intenso Condominial, eu coloco lá no @ do pessoal. Vocês vão seguir lá, tá, pessoal? E vamos seguir aqui com o nosso bate-papo de hoje, com o meu amigo doutor Cláudio Viana, meu amigo Amorim, que ele que é especialista em mexer na grana dos condomínios. O Amorim falou que tem mais de 30 anos de experiência, né? Sim. Cara, o que você vê repetidamente acontecer nos condomínios de falha na questão financeira? Olha, eu vou falar uma coisa que, assim, em todas as áreas tem profissionais que atuam de forma mais limitada e outros são mais empolgados e escrevem mais, né? Essa é a escola que eu fui treinado e eu quero até aproveitar a oportunidade em agradecer o meu grande instrutor, Dr. Laércio Alves da Silva, é o sócio majoritário do escritório da nossa empresa, LS Auditores. Ele é um homem muito inteligente, um homem que nos ensinou aos rudimentos da auditoria. E existe uma coisa que eu aprendi, que é assim, o auditor ele tem que questionar. A essência é questionar. E eu vejo que um dos maiores problemas que existe, que eu fui ensinado na condição de auditor e para ter esse resultado maior nos trabalhos, é que a gente chega a gente assume um contrato de auditoria e a gente começa a questionar os síndicos sobre determinados assuntos e eles não sabem. Os que nós auditamos tem muitas limitações em relação a isso. E tem auditores, síndicos profissionais, experientes. E o que eu vejo que é um problema reincidente? Existe um entendimento que, assim, se eu apresentar uma nota fiscal, se eu apresentar um documento e anexá-lo na prestação de contas, na conciliação bancária, aquilo é suficiente. Não, isso é uma ignorância. É um desconhecimento muito grande. Por quê? Eu não sou advogado, mas eu também atuo na parte jurídica como consultor paralegal e perito. Então, eu aprendi no estudo do direito o seguinte: existe no direito do trabalho um princípio, entre outros princípios, existe um princípio que fala sobre o princípio da primazia da realidade dos fatos sobre a forma. O que é a primazia? O que é o mais importante do fato em relação à forma? Isso acontece muito no dia de trabalho, que é o seguinte: o empregado ele tem a folha de ponto
E ele anota assim, entrei às 7, saiu meio-dia, volta às 11 e retorno e acaba o expediente às 17. Ele preenche igualzinho até o final. Então, aquele negócio britânico, né? Só que aí acontece o seguinte, na realidade dos fatos, ele, quando se faz uma queixa de trabalho, fala bem assim, não, eu chegava antes das 7, não almoçava, saía mais tarde. Então, o que o princípio fala? Que existe uma realidade dos fatos sobre uma forma. Ou seja, a folha de ponto é uma forma. Agora, o que é a realidade dos fatos? De fato, ele não trabalhava aquele que ele conotava. Então, usando esse princípio na gestão condominial, fala bem assim, quando o síndico coloca assim, não, a nota fiscal está lá, eu comprei 10 escadas. Está lá a nota lá. Aí vem o auditor falar bem assim, o auditor raiz, né? O auditor. E fala bem assim, eu tenho queixa sobre algumas da minha área também, né? A nota fiscal é um documento fiscal. Excelente, ótimo. Mas se eu perguntar assim, seu síndico, aqui tem 10 escadas. E cadê o controle do seu patrimônio das 10 escadas? Controle? Mas eu comprei. Não, que o senhor comprou está aqui. Está aqui o documento. De fato, ele existe. Mas cadê o controle do patrimônio que, entre outros ativos, outros bens, estaria relacionado? A escada, o patrimônio, a localização, o estado de conservação regular ou inservível, a localização do condomínio. Se você não tiver isso, a nota fiscal, de per si, não serve para absolutamente nada. Aliás, eu acompanho até uns julgados em que isso é levantado, né? Os questionamentos da prestação de contas. Onde se argui, né? onde se questiona, onde se litiga que o síndico não geria as contas adequadamente. Ele apresenta um monte de documentos. Os documentos sem uma comprovação, sem uma evidência, sem você colocar elementos que justifiquem que você adquiriu aquilo, que aquele serviço foi executado, ele é só uma referência financeira e depõe até mais facilmente contra o gestor, dizendo assim, você gastou R$5.000 e não tem um item. Cara, você me deu uma ideia muito bacana. Eu vou até começar a falar com a administradora. Nesses casos de adquirir produtos para o condomínio, olha, vamos tomar uma aguinha aqui. Pode chegar aí, pessoal. Pessoal, segue lá o Euclides aqui. Vem cá, que aparece aqui, ó. O amigo Euclides, despluga a gente. Segue o canal do Euclides, é muito bacana. Vamos tomar uma aguinha aqui, porque a gente é geração saúde, né, doutor? Mas deixa eu perguntar, porque assim, o que eu vou fazer agora com a administradora? Quando for, comprei 10 escadas, você falou, tirar a foto das 10 escadas e agregar o balancete, né? Isso. Que é uma forma de comprovar. A foto que você falou, que é uma evidência mais verdadeira e mais fácil de você entender, ela é um dos elementos. Ela é um dos elementos. O que vai fazer com que você tenha aqui, ó, essa certeza... Opa, obrigado. Vamos beber na tacinha, já mandei fazer a tacinha. Aí a galera, tacinha, ó. N-Axis, ó, personalizado, muito bacana. Pode falar, doutor, vai falando aqui. A gente é assim mesmo, é do povão, já falando aqui, vai resolvendo. Eu também, eu vejo assim, que essa questão da foto, ela é imprescindível. Agora, tem outros controles que na gestão condominial, eles são extremamente negligenciados. E isso faz com que depois, na hora que você vai prestar contas, você fique vulnerável. Do que você comprou, no que você investiu, nos gastos em que foram incorridos, e isso tudo vai pesando. Muito obrigado. Isso vai pesando, doutor. Aqui para o senhor. Isso vai pesando, vai onerando a responsabilidade do síndico. Eu só podia fazer a pergunta, desculpa a minha petulância em falar isso. Mas assim, o que está relacionado a isso? Existe uma questão, o síndico fala bem assim, mas se tudo que o auditor ou recomendado fosse colocar nas prestações de contas mensais, nesses balancetes, o volume dessa prestação de contas seria duplicado, triplicado. Eu falei assim, é melhor ficar triplicado e ter todas as respostas lá e não ter nenhuma especulação, ou se porventura houver uma especulação, mas você ter elementos comprobatórios, do que você ser extremamente econômico, né? Fazer algo bem sucinto, bem resumido e deixar uma série de lacunas questionando a sua integridade. Sabe o que eu penso? Sim, eu falo como síndico, né? E como gestor, também já fui muitos anos gestor de empresas. Eu acho que quanto mais informação, melhor é. Eu acho que quanto mais você, por exemplo, igual o caso da FOV, a prova, sim, no caso da descrição do patrimônio, é uma prova a mais também. E quem não deve, não teme, né? Exatamente. Se está organizado também, é mais fácil identificar. E até para justificar. Por exemplo, acontece muito em salão de festa, né? Temos aqui 10 conjuntos de cadeira e mesa. Daqui a pouco eu tenho 5. Cadê?
Aí você vai, como é que você vai justificar isso na Assembleia? Gente, vamos comprar aqui 5, mas não tinha 10? Até você explicar. E se você tem essa informação, fica mais fácil para as pessoas entenderem a necessidade. Ó, desgastou, quebrou. E até para se justificar também o valor do salão de festa, por exemplo, tem um desgaste. Né? De vez em quando tem que trocar ali, né, as cadeiras, fazer um investimento no salão de festa, até para você poder falar um valor de reposição de peça e cobrar um valor justo pelo salão de festa. Esses extravios, esses danos, é porque tem muitas assembleias que são muito omissas também, né? Mas esses extravios e esses danos deveriam ser imputados aos síndicos. Com todo respeito, acho que o canal é do síndico, né? Mas assim, é um alerta, né? Porque se você não tem... o Código Civil, ele fala uma expressão assim muito clássica, é o administrador. Quem administra vai tem essa responsabilidade de gerir os recursos, né? Se você não monitora a obsolescência, as perdas, os extravios, aquilo deveria ser estado na sua conta, porque você está sob a sua gestão fazer aquilo. Agora, se você não tem mecanismos, se você não se interessa com isso... Não, mas acontece que a punibilidade de extravio, eu não tenho visto nenhuma recorrência. Eu vejo que inclusive ela é omitida. Se essa frequência houvesse, de prestação de contas que eu falei para o senhor, fosse regular e houvesse esse tipo de relacionamento e de apresentação dos controles, cria-se um conforto, uma credibilidade que o gestor fala assim, olha, gente, isso aqui extraviou, isso aqui foi quebrado, mas houve uma punibilidade para o condômino que veio aqui, que alugou o salão e quebrou, foi notificado, já tem a taxa. Há a necessidade de reposição, essa taxa, ela repõe parte, mas a gente tem que ampliar, ou seja, tem que haver essa interação. Agora tem um assunto que eu vejo que é interessante, que estou falando que os condôminos, que os síndicos, eles estão se preparando muito. Está tendo uma grande... Bom, né? Evoluiu-se muito. Mas essa questão da prestação de contas, ela, desde que eu auditei o primeiro balancete meu em 1997 até hoje, ela não evoluiu em absolutamente nada. E aonde o síndico erra mais, então, nisso aí? Ele erra, esse excelente. Ele erra pelo seguinte: quando eu não sei, quando eu administro e eu não tenho domínio sobre uma determinada área, o que eu faço? Eu tenho que exigir que essa pessoa me explique. Então, quais são as pessoas-chave de uma gestão condominial que seria orquestrada pelo síndico? Primeiro passo, eu falo, ande com o seu contador. Requeira dele informações. Você não gosta de números, como alguns... Eu já tive casos de que o senhor falou bem assim, senhor Amorim, o senhor me deu uma aula aqui, que eu prestei uma aula de auditoria, né? Falei sobre auditoria, e ela falou assim, agora que a auditoria teve aqui, agora o senhor me deu uma aula, mas eu odeio números. Eu falei assim, só que tem gente que ama números. E geralmente os seus contadores amam números. Então, o que eu aconselharia? Síndico, requeira mais informação da sua contabilidade. Eu sei que aqueles relatórios financeiros são muito complicados, mas existem relatórios lá que são mais sintéticos, que dão uma visão mais panorâmica sobre a evolução das suas receitas, a evolução das suas despesas, a evolução do seu recurso do fundo de reserva. Então, mediante isso, eu falo, aconselhe-se com o seu contador. Você tenha o seu engenheiro. Tem condomínio que não tem engenharia, mas eventualmente tem um encarregado que tem suas atribuições e faz algum serviço. Tenha mais perto as obras do seu condomínio. Fique mais próximo e requeira mais proximidade com a sua consultoria jurídica. Nas minhas auditorias, lá no nosso escritório, esses relatórios nossos que são volumosos, eu até recebi uma informação na semana passada, sexta-feira, que um síndico falou bem assim, olha, o senhor é conhecido nos grupos aí como um auditor extremamente rigoroso. Eu falei assim, se fosse um auditor conhecido como negligente, eu ficaria muito triste. Mas o rigor, dito que é que a gente faz aquilo que tem que ser feito. Então, assim, se você chega para um síndico e fala bem assim, ó, você deixou de analisar o seu resultado orçamentário, que é um problema seríssimo, 100% dos condomínios que nós auditamos, 100% negligencia. Isso é caso até de polícia, né? Desculpa se falar isso, é um caso grave. Pode aí. 100% negligencia a função legal, Código Civil, vou colocar como uma lei, né, lei especial, a 491, que é a lei dos condomínios, né? Negligencia a gestão da sua execução orçamentária. 100% dos que nós auditamos. Nós auditamos condomínios de menos unidades, auditamos condotéis, auditamos condomínios residenciais, comerciais, horizontal, vertical, aqui no DF, fora, em
em outros estados, faço perícia, sou perito judicial. Então, assim, a gente vê que a irresponsabilidade na falta de gestão da execução orçamentária leva muitos síndicos a perder oportunidades de enobrecerem o trabalho que foram feitos, porque tem muitos orçamentos que são feitos, e que o síndico ele se esmera em reduzir aqueles gastos, ele se esmera em muitas vezes até substituir aquela opção. Poxa, a gente estimou que ia ter 10 mil reais por mês de manutenções elétricas. Só que ele vai e conhece um engenheiro elétrico do prédio, muitas vezes, e que dá várias orientações voluntárias, e ele consegue fazer um pacote de manutenções, de economias, e que ele reduz os 10 mil, que seria 120 mil num período, ele reduz para metade. E ele deixa a oportunidade de falar bem, se nós economizamos nessa rubrica metade dos honorários, metade dos gastos, em 60 mil reais, por exemplo, né? Um exemplo. Ela perde a oportunidade de apresentar isso na Assembleia. As rubricas que houve benefícios que você economizou. Ah, mas por que você não fez isso antes? Porque nós, no decorrer do nosso trabalho, a gente identificou outras formas da gente otimizar isso. Há outros casos que não é obrigado, o orçamento, ele não é engessado, mas ele é uma lei interna de monitoramento da sua gestão. Então, há casos em que você gastou mais na rubrica e você economizou na rubrica e você gastou mais na outra. Então, há uma compensação entre elas. Só que no final de tudo, de rubricas que você gastou e economizou, daquelas que você não fez e justificá-las também porque você não fez ou não deu, ou teve outras prioridades, no final você vai ter um resultado. Se teve um resultado orçamentário superavitário ou deficitário. Ninguém faz isso. Isso não é difícil de fazer. Aliás, os softwares faz isso, tem essa estrutura. Outra coisa, você tem lá todo o desenho seu do que você tem dos seus gastos com fundo de reserva. Na prestação de contas, quando você tem essa demonstração, você fala bem assim, o que você estimou de arrecadação? Estimei que ia receber 200 mil reais. Você arrecadou? Arrecadei 200 mil. O que você gastou com ele? Eu gastei com 240 mil reais. Do fundo de reserva? Fazendo o quê? Então, são coisas que você fala assim... eu disse que é irresponsável, assim, eu coloco essas expressões assim, porque eu digo que é mais para um alerta, né? E porque nós nos angustiamos quando a gente vê que a gestão graças a Deus, a gestão dos síndicos são muito serenas, são muito verdadeiras. Mas quando o auditor chega e fala bem assim, cadê a demonstração na execução orçamentária? O quê? Eu até falei com o doutor Cláudio já me acompanhou em assembleias. Eu sou um dos poucos auditores, pelo menos que eu fico sabendo, que apresenta o relatório de auditoria em assembleia, né? Em AGEO, né? E a gente, quando apresenta, os condôminos ficam assim, desesperados, né? Assim, há um respeito, graças a Deus, eu nunca fui desrespeitado em uma assembleia. Aliás, nós estabelecemos esse padrão, porque o auditor independente chega para o condomínio, ele fala bem assim, olha, eu não tenho nenhuma unidade aqui, eu não tenho nenhum relacionamento comercial, eu não tenho nenhum parentesco consanguíneo ou por colateralidade em nenhum dos condôminos. Eu sou uma pessoa, eu sou um profissional totalmente independente. Então eu vou fazer criminalmente pela sua opinião, respondo, o senhor já viu, né? Uhum. Respondo civil criminalmente pelas nossas opiniões, pelo nosso parecer. Então a gente chega com um pacote dessas informações e fala assim, olha, senhores, existem vários relatórios necessários no portfólio de prestação de contas que não foram apresentados. Não é só colocar o relatório financeiro lá que está suficiente, ele não é suficiente. Aliás, aquilo, eu falei para os senhores, aquilo é uma das referências. Então, quando a gente faz a auditoria condominial, e um fala assim, mas se a gente fizer contratar a auditoria, então a auditoria vai expor todos os nossos problemas. Não, se você tem problemas, serão expostos em tempo, porque toda necessidade tem que gerar o quê? Uma solução. Então, se você tem um relatório de auditoria, uma auditoria que te apresente você tem uma ideia? Coisa prática, eu não vou teorizar, não. Nós auditávamos um condomínio onde tinham conselheiros fiscais atuantes e uma das conselheiras candidatou-se a ser síndica. Muito temerosa, assim, poxa, não tem experiência. Candidatou-se. Sabe o que ela fez? Muri, o que você acha que eu devo fazer? Siga o relatório de auditoria. Ela seguiu rigorosamente, com disciplina. E ela fez não só aquilo que tinha colocado, porque o que a auditoria é? O que é? Quem está chegando não precisa levantar. Tem algum problema? Não, a auditoria já levantou muitos problemas. Então, o que você vai fazer? Você economizou um tempo disso. Então, ela seguiu
Você tem uma ideia, a nossa auditoria não é só financeira, então é auditoria operacional também. A gente identificou lá que não tinha uma coisa que é um pilar da gestão condominial, negligenciado por muitos. Não vou dizer que é financeiro, não, porque é negligenciado por muitos. É o famoso Programa de Manutenção Preventiva e Corretiva. Ele é um arcabouço de normas técnicas obrigatórias, e elas, por ser normas técnicas, têm efeito legal, ele tem uma equiparação legal. Sim. E assim, negligencia isso. Então o prédio está lá, tem manutenção de CFTV, tem manutenção da piscina, tem manutenção de quebra. Mas não é só isso que tem. Toda edificação, por mais incompetente que foi a construtora, que isso é uma parte incompetente deles, que eles fazem assim, eles não colocam no caderno do síndico, no caderno do proprietário, tem uma seção que seria manutenção preventiva e corretiva. E aí é muito mal feita. Então o que deveria ser feito? O que é o certo? Uma perícia predial, uma inspeção predial. Ele vai fazer uma varredura de todos os sistemas. Sistema sanitário, hidrossanitário, civil, obras civis, elétrico, e vai tudo. E aí ele vai colocar lá a temporalidade. Isso aqui, a revisão dele é mensal, essa aqui é semestral, anual. Vai estabelecer a periodicidade para você, o cronograma para você implementar aqui. Então você tem o síndico tem um manual assim na frente, uma planilha, um quadro. Tem condomínios que é o audito, que ele fica bem assim, na parede da administração. Ele está monitorando lá assim, olha, eu tenho que lavar a caixa d'água, por exemplo, semestralmente. Mas eu tenho que do dia 1 ao primeiro dia 5 de maio, previsão, e no dia 4 ao dia 6 de agosto, a segunda. Está lá a periodicidade e o cronograma. Ele tem que chegar lá e flegar, que fiz. E ao fazer isso, ele está com a gestão condominial em mãos. Então, quando eu falo assim, existem problemas da gestão? Existem. Só que quando você tem... e essa síndica seguiu rigorosamente. Ela acabou o mandato dela, ela teve a prestação de contas aprovadas por unanimidade. Porque ela não só colocou tudo que nós recomendamos, o seu programa de manutenção preventiva tem que estar aqui monitorado, a sua execução orçamentária com as justificativas das variações, o seu controle patrimonial e várias coisas. Ela ficou... Nós nos orgulhamos porque a gente ficou feliz porque assim, olha, a satisfação do profissional, né, é saber que aquela recomendação que não é caprichosa, não é porque eu quero, não. Nós fizemos toda uma fundamentação técnica, legal, de boas práticas, assim, isso é necessário e obrigatório. E aí você flui na gestão. Com certeza, né? O que você acha, doutor Cláudio Viana, meu jovem? Eu já acompanhei o Amorim em alguns condomínios e ele apresentou o resultado daquela auditoria, né? O modelo de trabalho, né, do Amorim que ele segue, ele não analisa só superficialmente as contas. Igual ele fala assim, ele coloca assim, quais as práticas estão sendo executadas, se essas são boas práticas ou más práticas, né? Porque ocorre muita questão de má administração. Quando você tem um resultado dessa auditoria, aquilo lá não significa que é para condenar aquele síndico, mas é um ponto de partida, um novo começo para o condomínio. E é importante a gente falar também que às vezes pode ser apontamento, não é de grana, vejo de procedimentos também. Porque exatamente você vai criar ali um norte para ser seguido, de normas, manual, de regras. E já falar em procedimento, qual a dica que você daria para o nosso síndico que está nos assistindo aí? Mandar um abraço para todas as síndicas também. Amanhã é dia da mulher, né? Essa mulher guerreira aí. Parabéns. Dá umas dicas aí de boas práticas para os síndicos aí. Ótimo, excelente. Olha, a primeira boa prática que eu entendo que seria assim a melhor, né? A mais prudente, embora não seja obrigatória a auditoria condominial, não é obrigatória por norma, né? Mas há algumas convenções condominiais, eu já auditei pelo menos, que eu me lembro, 4 condomínios que na convenção condominial tem uma prerrogativa de que a prestação de contas tem que ser, antes de ser submetida à deliberação, à ulterior deliberação da Assembleia, ela tem que ser auditada. Então, uma boa prática seria o seguinte, mas tem que alterar a convenção? Seria uma recomendável, né? Mas porque você é auditor que é o mercado, né? Não, estou falando assim, que a boa prática seria o quê? Que houvesse auditoria. Essa auditoria, ela é um suporte ao Conselho Fiscal, que, diga-se de passagem, há muitos conselheiros já assumindo a sua responsabilidade de fazer, acompanhar. Então, a boa prática seria... Isso também é um problema, hein? Um problema. Porque tem muito conselheiro fiscal que não entende de PN nenhuma. Não é que é omisso, você não entende. E aí a auditoria vem... Não, e é verdade. A auditoria vem... Ali, ó, o conselheiro fiscal fica lá enchendo o saco do síndico lá. A auditoria vem para justamente assessorar
o trabalho do Conselho Porque Fiscal. outra coisa, Também. aprovar, gente, Conselho Fiscal não aprova nem reprova, Conselho Fiscal dá parecer. Isso, deixando bem claro. Bem, outra boa prática que eu falo que assim, auditoria em suporte ao Conselho Fiscal. É assustador o Conselho Fiscal, para o Conselho Fiscal, levantar aquelas informações com muitos conhecimentos. É porque mas assim, traga vamos ser justo ele- também, né, Amorim? Balancete é complicado, velho. Não, depende. Não, de que a maioria. Eu vou ministrar uns cursos sobre a Pô, melhor me chama forma de então, você me chama ler um relatório financeiro. E ele é assim, para ser feito para minha filha de 15 anos entender. Aí é bom, então. Então por que eu falo isso? Porque esse temor, ele também é o temor do Conselho Fiscal. Mas quando você pega o Conselho Fiscal, olha uma boa dica. Pega o seu Conselho Fiscal, pega o seu contador e fala assim, olha, eu queria que você apresentasse para ele o portfólio de relatórios. Só para ele entender o que é. Só para assim, meu filho, só para entender o que é. Porque ele abre aquilo lá e faz uma coisa muito séria. É porque tem muitas coisas que eu queria falar, né? Que eu vejo que tem. Todo o Conselho Fiscal comete um erro gravíssimo. Gravíssimo. Nossa, o Maurício só colocou só e está superlativando todos os problemas, né? O que é? Tem aquela folhinha que tem lá na frente do balancete, não tem? Tá lá bem assim. Aprova, não aprova, né? Aprovar Ressalva. sem ressalva, com ressalva. Isso existe, amor? Fala aí. Olha só. Primeiro que aprovar é um ato executivo. Não se pode aprovar. E o que tá? Ele emite uma opinião. Aquela opinião dele vai ser acumulada em 12 meses e chega no final ele emite um parecer. Só que o problema que acontece? Ele vai aprova. Olhou uma nota fiscal que não gostou da cara da nota fiscal e falou assim, aprovo com ressalva. No mês de janeiro. No mês de fevereiro, ele está de bem com a vida, fala bem assim, eu aprovo sem ressalva. No mês de março, ele esquece de opinar. No mês de abril, ele fala, eu vou aprovar com ressalva de novo. E começa, aprova. Ele aprovou. Chega no final do período, isso quando fazem aquela folhinha. Quando chega no final dos 12 meses, que deveria consolidar aquilo, aquelas 12 aprovações, aquelas 12 opiniões, ou ele não emite parecer, porque eu vejo que 99% dos fiscais não emitem parecer. Quando o fazem, eles desdizem o que eles fizeram, que eles colocou, não aprova, vai chegar e falar assim, aprovado, está tudo aprovado. Como é que você aprovou se você não teve nem, se você desaprovou tudo? Então, assim, isso não, mas eu acho sério. que pode, eu acho que pode reprovar e pedir a justificativa. Entendeu? Então, mas a expressão reprovar, ela assim, em auditoria e no contexto de Conselho Fiscal, é assim, você teria que ter um relatório. Eu vi uma vez isso, foi uma vez só que eu vi toda a minha história. Conselho Fiscal, com todo esforço, atuante, embora com muitas limitações, mas muito atuante. Aquela folhinha, ela é insuficiente, ela tem 4 linhas. Não, como é que a folha tem 4 linhas? Você fala, acontece. E aí, o que ele fez? Ele colou aquilo e colocou lá um tratado de observações. Muitas delas também têm muitos problemas. Como é que você fala assim? Porque tem um assunto que o Conselho Fiscal não sabe o que é relevância. Ele pega uma nota fiscal de um gasto de combustível de R$50 e ele fala, reprova as contas porque há um cupom fiscal de R$50 de combustível e essa rubrica nem no orçamento tem. Ele tem razão. Só que aquilo lá nunca vai ser uma ressalva em canto nenhum do universo. Pelo princípio que a gente tem que dar relevância. Assim agora, também, ele é uma recomendação. E assim também, né, doutor Cláudio? Lembrando, previsão é previsão. Uhum. Ou seja, pode ter variações. Eu acho que o síndico... Aí que é a grande sacada, que é a grande sugestão que eu dou para todos os síndicos e sim estão nos assistindo. Cara, faça isso mensalmente, que quiser justificar. Gente, teve uma coisa que não está aqui no orçamento porque foi emergência. Então, exatamente. Qual o grande problema que eu percebo? Que acumula tudo, aí como é que você vai explicar 1000 coisas numa assembleia? Se você vem todo mês, você falou, cara, tira um tempinho, uma vez por mês, para ouvir o morador, explicar para ele, conversar com ele, para trocar uma ideia, para mostrar que foi feito dessa forma, está acontecendo dessa forma, aconteceu isso que não estava na previsão, mas foi uma coisa emergencial. Então, se você vai justificando, você vai dando clareza para as informações. A boa prática que você falou que eu falo que a terceira seria essa justamente, ter uma regularidade em relação
a sua prestação de contas. Pode fazer isso de forma mais amistosa, fazendo aquela reunião, convoca toda a assembleia, convoca todos os condôminos, faz aquela reunião do café com o síndico, que tem café com o síndico, quanto com o síndico, expõe aqui de forma com lanche, né, que o pessoal faz lá, e você vai criando esse ano. Uma outra que eu falo, que eu vejo que isso aqui é realmente uma necessidade que eu entendo, é você ter o relatório de atividades construído mensalmente. Porque não tem como você chegar numa assembleia, desculpa, porque eu vejo muito isso. O síndico faz assim, o que eu fiz aqui? Ele coloca lá 12 fotos de algumas coisas, fala assim, eu fiz isso aqui. Outros têm até uma forma assim, meio... assim, eu ia falar uma expressão aqui, mas tem uma forma que coloca lá 1000 fotos. Você fala bem assim, gente, é muita coisa, eu não posso mostrar agora. Se você não pode mostrar agora, porque você mostrou antes. Então eu vejo assim, o relatório de atividades, ele é construído mensalmente, porque você vai lembrar, olha, nós gastamos tanto, está aqui as fotos, está aquele portfólio, olha, tem pareceres de prestadores de serviço que fazem voluntariamente, até para o serviço deles mesmo, os laudos técnicos. Você vai colecionando aqueles relatórios de dados e dando publicidade deles nos boletins internos, faz uma coisa bem caprichosa assim. E aquilo você vai... Porque é a boa prática? Você vai diluindo aquela tensão da AGO. É desumano aquilo, você fazer tanta coisa. Assim, né? No assessoramento do síndico. O síndico que tem sucesso na sua gestão e o síndico que às vezes passa por uma assembleia de destituição. A maioria dos síndicos que passou por uma assembleia de destituição, você vai ver o histórico dele, ou ele parou de manter a transparência e a publicidade dos atos. São dois princípios da administração pública que são plenamente aplicáveis no condomínio, altamente recomendável. Eu vejo assim, síndicos de sucesso, eles mantêm o diálogo direto com os moradores, mantêm informativos no WhatsApp, manda foto, olha aqui, tá trocando o motor do portão, tô filmando aqui ao vivo, faz até uma live do que tá acontecendo. E aquilo lá traz uma segurança para as pessoas. Eu faço isso e dá certo. Se acumula durante 12 meses e vai fazer isso na Assembleia, no AGO, o cara não lembra, pô. Pesado, o cara não lembra. É previsão orçamentária, prestação de contas e ainda vem um lado político de eleição, então é uma situação muito pesada para resolver em poucas horas numa noite. Então é o seguinte, vamos seguir com o nosso programa Intenso Condominial, mandar um abraço para você. Vem para cá que o papo é muito bacana, vamos pro plantão Tira Dúvida agora. Ô Amorim, vamos marcar um novo programa pra você vir aqui para dar mais insight. Vamos ter muito conteúdo aqui, tem muita coisa para passar pro síndico, é importante isso, cara. Porque eu acho o seguinte, quanto mais fiscalização tem, melhor é. Porque a gente, igual fala, às vezes o auditor, ele vai talvez pontuar. Ele não fala que está tudo reprovado, tem que melhorar tal procedimento, tem que melhorar tal procedimento. Isso é saudável para quem é gestor. Porque a gente é um processo de evolução, cara. Você vai melhorando todo dia, vai adequando, isso é legal, você vai adequando. E a gente tem que entender que o síndico é esse profissional também, que tem que buscar adequar, buscar melhoria, buscar novas práticas, de quando errar, admitir que errou também, não tem nada errado nisso, e evoluir. Eu acho que a evolução é exatamente isso. E eu até aconselho, eu acho que é uma coisa que você quer, devia ter conselho fiscal, ter auditor. Porque o auditor ele entende, não, mas sabe que eu falo sério, porque ele é o cara que entende e vai orientar. Ele vai falar, cara, esse imposto está pago de forma errada, isso aqui não faz dessa forma. Vai ser saudável para a gestão e vai ser saudável para o condomínio. Condomínios, contrato e auditoria preventiva. Exatamente, aí, né? Isso serve para todo mundo. Então vamos lá, plantão Tira Dúvida aqui no Intenso Condominial. Isso, cortou para mim, eu sou bonitão. Vamos lá, lembra para mandar sua pergunta para o inteligencecondominial@gmail.com. Estamos com a pergunta da Lívia. Da Lívia é o seguinte, o título é: não consigo participar de assembleia presencial das reuniões. Como é que eu faço? Ela fala assim, ó: a administradora do condomínio onde moro convocou uma reunião, porém devido ao meu horário de trabalho, preciso participar de forma remota. A administradora se negou e a síndica simplesmente não me respondeu. Isso está correto? Eu moro sozinho e não tenho outra pessoa para me representar. E aí, doutor Cláudio Viana? Então, como é que ela vai participar? Então, Tiago, compete ao síndico convocar a assembleia. Agora, a forma que vai ocorrer essa assembleia também vai competir. E não tem como mandar todo mundo, né? Exatamente. Pode ser presencial, assembleia, virtual ou híbrida. Se você está com esse problema, conversa com o síndico e fala para a próxima, né, se adequar à sua melhor forma de comparecer. E outra solução, se você quer emitir sua opinião na assembleia, passa uma procuração para alguém de confiança, assim você vai estar garantindo o seu direito de participar. Muito bacana. O que você acha, Amorim, dessas questões de assembleia virtual, presencial? O que você acha que é melhor? Qual é melhor? Para você. Olha, eu vejo que essa circunstância que foi da pandemia trouxe uma boa
uma boa experiência nisso, porque aumentou o quórum, diluiu consideravelmente aqueles embates, muito, a participação aumentou muito, a atenção das pessoas, os condôminos, foi assim, é interessantíssima, a participação deles, eu vejo assim que é um grande avanço, é para ficar mesmo, isso aí não tem Isso aí, então vamos lá para a próxima pergunta do Douglas. Fala o seguinte, ó, barulho excessivo e frequentemente. Fala assim, ó, qual é a mediação para conflitos entre moradores por conta do barulho excessivo e frequentemente em horários não permitidos nas unidades do condomínio? É o eterno barulho de vizinho. E aí, doutor, como é que a gente pode proceder aí essas questões aí? Barulho é um assunto que sempre vem à tona, né? Barulho, cachorro e menino, né? São esses assuntos do condomínio. Às vezes há muita confusão com relação ao direito condominial com o direito de vizinhança. Se aquele barulho pontual está incomodando apenas outra unidade privada, isso entra na questão do direito de vizinhança que é abordado pelo Código Civil. Agora, se aquele barulho está atingindo a coletividade condominial, assim aí há espaço para o síndico intervir, advertir, multar, conversar, usar esses métodos para poder trazer a pacificação social com relação a isso. Isso é importantíssimo, pessoal. Ou seja, se for só uma unidade, é entre as unidades, direito civil. Se for mais, aí se vão para o direito condominial, né? Sempre é bom ressaltar isso, né? Exatamente. Então vamos que vamos. Espero que a gente tenha ajudado o Douglas. E vamos para a próxima pergunta do dia, a última. A minha amiga Mari. Dessa aqui é a Mari da N Artes Personalizada. A Mari sempre manda pergunta pra gente, né? Vamos lá, boleto de condomínio. Fala assim, ó. Gostaria de saber se posso gerar os boletos do nome da pessoa que completou 21 anos, pois o apartamento está no nome dela, com o usufruto de progenitora. Enquanto a pessoa era de menor, os boletos eram gerados no CPF do representante legal ou a progenitora, né? Nesse caso aqui, pode transferir pro nome da pessoa? Pelo que eu entendo, esse documento aí, ela tem um usufruto desse imóvel, mas estava tinha um curador aí, né? Um tutor, né? Que cuidava dessa questão. A partir do momento, não é nem 21 anos, é 18 anos, a pessoa é a proprietária do imóvel. Ela apresenta a certidão do imóvel, que ela está como usufrutuário, ou então qualquer outro documento, contrato de compra e venda, ela pode chegar na administradora e pedir a transferência. Outra coisa importante em cima disso aqui, gente, o cara vai lá, vou transferir o condomínio para o plano de fundo de tal. Lembre-se, a dívida acompanha o imóvel. Porque tem gente que quer transferir achando que a dívida vai para outra pessoa. Não, se ela não pagar, quem está ali, o titular, que tem a escritura do imóvel, é que é o responsável dessa dívida, né, doutor? No Brasil, infelizmente, tem muito contrato de gaveta, né? Venda de ágio. Isso é um problema enorme, né, Maurício? Então vamos que vamos para uma reta final do nosso programa. Pessoal, muito bacana o programa de hoje. Já fica o convite para o meu amigo Amorim voltar mais vezes aqui para dar mais dicas para os síndicos também. Fica à vontade, suas considerações finais aí, meu jovem. Fica à vontade aí. Quero agradecer mais uma vez. É uma experiência muito boa, né? Estar aqui com vocês. E eu estou iniciando na mídia agora, né? Então, assim, eu tenho um Instagram, né? Pode falar aí. Amorim Auditor. O meu Amorim é com M de mamãe. Amorim Auditor. Também posso passar meu e-mail, amorim@lsauditores.com. O Amorim com M, né, de mamãe. L de Laércio, S de Silva. amorim@lsauditores.com. A gente tem um interesse muito grande de começar a publicar agora essas recomendações no Instagram. Muito bacana, fazer com que bom. muitas coisas possam ser reduzidas, mitigadas. E eu desejo que prospere mais, né, interesse condominial. É mais um socorro, mais uma voz para fazer com que todos tirem esse estereótipo de que síndico é ladrão, etc. Que eu vejo assim, os síndicos são boa fé, são pessoas que eu conheço abnegados, querem fazer o melhor. E o que falta, em muitos casos, são essas chamadas mais rigorosas que sejam, mas que todos evoluem e façam uma boa gestão. Lembrando, você pode ir lá no YouTube, Interesse Condominial, né, no Instagram, Interesse Condominial. No YouTube aqui, estamos também transmitindo pelo YouTube. Tem mais de 800 vídeos para ajudar você, amigão síndico, a fazer uma gestão de alta qualidade. É o que o Amorim falou. Tem mais síndico do bem que síndico picareta. Toda a profissão tem um picareta, né? Graças a Deus. Então pensa direitinho, avalie antes de você falar isso. Toma cuidado, senão você pode ser processado por danos morais. E estão me ligando no meio do programa, porque não adianta me ligar agora não, meu jovem. Doutor Cláudio, fica à vontade, suas considerações finais. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Amorim por ter aceitado. Pela essa aula, né? Numa aula que foi bastante proveitosa. Quem está assistindo com certeza vai sair com conhecimento maior para ser aplicado no condomínio. E no mais, me segue lá no Instagram, né, claudioviana.adv. A gente está sempre fazendo conteúdos, a gente vai fazer lives, né? A gente pode até combinar uma live também com o Amorim, né?
Vamos voltar, estão cobrando, doutor, a gente voltar com o julgado comentado. Inclusive até trouxe um hoje, mas o tempo aqui é escasso, né? Vamos fazer pelo Instagram. Vem, segue o doutor lá, @Cláudio Viana, tem as lives julgado e comentado. É mó legal olhar essas lives, quem dá dicas para os síndicos dentro daquele contexto da live. Então é muito conhecimento para você. Também pode ir lá no Inteligência Condominial no YouTube, tem a playlist Doutor Responde. Tem vários julgados lá que eu já fiz com o doutor também para dar conhecimento, para levar conhecimento para você, amigão síndico. E lembre-se, cara, você não é culpado de nada. Foque em você, faz sua parte, que tudo vai dar certo, né? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, muito obrigado por você que esteve conosco aqui. Quero mandar um salve, energias positivas para o pessoal da rede SDPTV, meu. Estamos na TV agora, Inteligência Condominial pro mundo. Valeu, obrigado, até a próxima. Olha, doutor, muito obrigado aí. Gratidão, energias positivas.